aberta a reunião da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa da data de 5/9/2017, com a presença dos eminentes deputados Geraldo da Rondônia, Sona Bença e deputado Luizinho Goebel, comemorando, justificando a ausência da eminente deputada Rosângela Donadon. Portanto, não temos matérias a deliberar, temos uma matéria aberta em relação às visitas que nós vamos fazer nas unidades do Estado, conforme já confirmado e colocado em ata na Comissão de Saúde, e que num momento oportuno estaremos fazendo então essas diligências através da Comissão de Saúde, com os demais pares, equipe técnica da comissão e os assessores da comissão, dentro das unidades de saúde, para a gente ir a Brasília, que juntamente com a bancada federal faremos um agendamento no Ministério da Saúde para tratar de assuntos da saúde do Estado de Rondônia. Também visitaremos os gabinetes da nossa bancada federal, tanto dos senadores quanto dos deputados federais, e um dos temas mais definidos que nós vamos discutir lá é exatamente da questão de uma pactuação para os municípios que englobam o Cone Sul do Estado de Rondônia, os municípios de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Curumbiária, Chupinguaia e Vilhena. E além disso, deputado Geraldo da Rondônia e deputado Sona Bença, eu tenho uma proposta que eu quero apresentar, se possível, ao ministro de Saúde, que é sobre esses medicamentos básicos que se usa na saúde. Eu entendo que se nós pegarmos em todos os municípios brasileiros, praticamente 6 mil municípios brasileiros, se a gente fosse dar uma chance hoje para qualquer prefeito do Brasil, para que ele tivesse a condição de escolher fazer um pedido, para que nós pudéssemos realizar um só pedido, automaticamente, provavelmente, ele falaria de saúde, falaria de medicamentos. E o que eu não entendo, e já falei isso por diversas vezes, que todos os municípios precisam de medicamentos. Todas as pessoas precisam de medicamentos. E no Brasil, se dá incentivo e anistia tributária para televisão, para geladeira, para veículo, para tantas outras coisas, se dá isenção para diversas empresas nos mais diversos ramos. E por que não se dá um incentivo de isenção tributária exatamente para o medicamento? Por quê? A proposta que nós vamos apresentar é a seguinte: que o governo federal coloque alguns medicamentos de consumo humano, e esses medicamentos eles vão estar baseados num teto. Vamos citar como um exemplo aqui uma dipirona sódica, tudo exemplificando. Uma dipirona sódica, 500 miligramas, um comprimido. Suponhamos que esse comprimido é R$10. Só que esse comprimido, de imposto, geralmente se paga 30% a 40%. Então, suponhamos que seja, vamos por baixo, 30% que é mais, baixo. Então, de R$10 ele já caiu para R$7. Depois, tem mais o lucro do laboratório, que não baixa de 20%. 20%, então, deu mais R$2. Então, o medicamento que era 10 já caiu para 5. Só que nunca é o laboratório que vende diretamente para as prefeituras ou para o poder público. Sempre tem um distribuidor. E o Geraldo está aqui, em outro ramo, de alimentos, mas pode até falar se eu estou correto em relação a isso. Uma distribuidora, ela vai basear mais uns 20% de lucro. Então, esse medicamento que era 10, ele já passou a ser quanto? Ele já passou a ser R$3. R$3.
E aí é natural que depois tem mais aquele processo licitatório, que geralmente na briga, acaba esse lucro até aumentando. Então, eu acredito que esse medicamento que era para ser, que custa R$10 hoje, ele pode cair a custar R$2. Então, se colocaria, só na benção, um teto nesse medicamento. Então, suponhamos, dipirona sódica, ela vai custar R$2 o teto. O prefeito, o governador, o presidente da república, pode ir lá comprar esse medicamento em qualquer farmácia, em qualquer local, desde que não ultrapasse o teto. Depois disso, e não precisa licitar esse medicamento também, ele compra, porque ele precisa do medicamento. E nós temos que cuidar do controle, o controle. E qual é a forma de controlar? Hoje, se você vai no banco, tem um sistema de biometria. Se você vai votar hoje, que nem no caso da minha cidade de Vilhena, também é biometria, através da digital. Então, o medicamento fazer um controle assim também, porque mesmo que a pessoa esteja em coma profundo, coma induzido, ele pode fazer o quê? Pode-se pegar o dedo dele, colocar lá num aparelho e faz a justificativa do consumo dele. Seria uma forma unificada de Brasil inteiro, lá teria um cadastro único das pessoas que já existe através do SUS, e essa pessoa, ele vai estar interligado no Brasil inteiro. Então, se o paciente está em Pimenteira, está em Salvador, está em Curitiba, ou lá em Porto Velho, vai ser controlado pela biometria, ou seja, não vai ter como burlar esse sistema. E também, dentro desse sistema, vai ter o sistema que vai ser limitado, ele é um sistema inteligente. Se há um paciente que está consumindo muito medicamento, automaticamente o sistema vai acusar. E a própria gerência de fiscalização desse sistema vai procurar saber se isso não está sendo burlado, se esse paciente não está sendo usado para consumir uma quantidade grande de medicamento. Eu acho que isso traria um problema, uma solução de economia para as prefeituras do Brasil inteiro. A grande maioria dos municípios brasileiros são pequenos municípios que não têm condições de ter uma equipe com muito conhecimento, porque é uma equipe cara, depende de muitas pessoas, os municípios não têm como pagar. Já começa por aí. Aí vem o processo licitatório. Aí vem todos os poderes, desde a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, poderes, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, tudo fiscalizando, sendo que nós poderíamos ter um sistema inteligente que economizaria muito recurso. Então, essa é a proposta que nós queremos levar ao Ministério da Saúde.